Trazer aqui meu depoimento em relação a quando eu conheci a TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo. Antes de eu me tornar quem eu sou hoje, terapeuta também da TRG, eu era apenas uma funcionária, uma mãe, uma esposa, uma pessoa presa em muitos traumas, muitas situações em que eu não entendia que estava ocasionando, que estava presente na minha vida atual. Durante muito tempo, eu buscava uma forma de me ajudar, porque eu sentia uma angústia muito profunda, uma tristeza muito interna. Eu não sentia mais o carinho das pessoas à minha volta, principalmente do meu filho. Eu não conseguia sentir o amor que ele demonstrava a mim. E ele é apenas uma criança. Então, todo esse sentimento, toda essa angústia me deixava desesperada, a ponto de eu chegar a sentir tão inútil, tão incapaz, tão desvalorizada, que eu não conseguia mais me ver como pessoa. Sempre tive uma fé ativa, mas eu não conseguia mais ter essa fé alicerçada em o meu Criador. Era muito difícil. No casamento, nós vivíamos discutindo, era um relacionamento muito pesado. E no trabalho, eu já não tinha mais vontade de trabalhar, eu já não me sentia parte de nada. E foi aí onde eu comecei com a fé mesmo limitada, abalada, eu comecei a pedir a Deus para que Ele pudesse me mostrar alguma coisa. E foi um dia que eu cheguei do trabalho, após uma semana indo e voltando, orando e pedindo a Deus, se Ele estivesse me vendo, me desse uma solução para me melhorar a minha vida. Dias antes eu já tinha procurado equipes também de psicólogos, profissionais da saúde mental. E eles diziam, não podemos fazer nada, não temos o que fazer. Você precisa entender que esse é um processo, faz parte da vida. E eu também não aceitava essa realidade, porque eu dizia, mas um dia eu já fui feliz, eu sentia que eu era feliz. E foi quando eu, assistindo uns vídeos no Facebook, vi lá a propaganda do professor Jair Soares, falando sobre detalhe. Eu também já tinha estudado psicologia, mas eu não me sentia parte dessa profissão. Estava fazendo faculdade, acabei trancando porque eu via que era muito argumento, mas não resolvia o que eu sentia. E aí foi quando eu vi esse anúncio dele, eu fui lá, nunca tinha clicado em para assistir de forma patrocinada nas redes sociais, mas esse eu comecei a assistir e parecia falar comigo diretamente. E quanto mais eu concentrava no curso que ele passou uma semana, dando aulas gratuitas, eu parecia que falava exatamente com aquilo que eu estava sentindo. E de fato, tempo depois, eu comecei a estudar, procurei me formar. Minha vida após o autorreprocessamento, porque a gente, quando é orientado durante o estudo, é justamente aplicar o método na gente mesmo, para depois aplicar em outras pessoas. E eu comecei a fazer, e o resultado era incrível. Eu lembro que a primeira experiência foi meu esposo. Ele tinha um trauma que ele não suportava tomar leite em pó. E ele não queria leite, a gente estragava muita comida à base de leite por conta que ele não conseguia. E aí, quando eu me formei, apliquei o processo, a técnica nele, e o resultado foi imediato. Comigo, levou muito mais tempo, porque cada vez que eu pensava que estava resolvido tudo, encontrava camadas mais profundas. Mas foi realmente a solução de que Deus ele olhou para mim. Ele estava ali, ele me viu, porque a TRG resolveu meus traumas, me deu alegria, me deu a vontade de viver de novo. Hoje, a vida para mim é um dos maiores presentes que ele tinha me dado. E um momento atrás, algum tempo atrás, eu já tinha perdido essa alegria. Minha família hoje vive bem. Meu esposo, eu com ele, a gente vive num relacionamento seguro, tranquilo. E principalmente, conflito, de vez em quando a gente vai ter, porque às vezes a gente discorda de alguma opinião, mas não é da mesma proporção. Então, eu sou muito grata. Grata a Deus, primeiramente, por ter me apresentado o professor Jair Soares, dentro dessa propaganda que ele fez, principalmente os recursos que o Senhor também, Deus ele me concedeu para me formar, e hoje já estou no atendimento, já tendo desde 2023, e ver o resultado, ver as pessoas reconstruindo
aquilo que ela perderam, como a esperança de viver, a alegria, a satisfação de viver um bom momento, de estar presente nas coisas boas. É magnífico, não tem preço. Então, gratidão. Gratidão ao nosso carteiro Jair Soares. Primeiramente a Deus que sempre preparou esse recurso. E a TRG, ela realmente, o efeito, eu sempre digo, é o efeito borboleta. Ele pega a gente feito uma lagartinha ali, meio sem uma forma definida, e ela transforma a gente numa bela borboleta. É incrível. Então, gratidão.